sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nessa segunda metade do recolhimento, iremos aprofundar na cena do Evangelho de São Mateus, no domingo passado, da solenidade da Epifania. Vou ler só apenas um trecho. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E sabemos que depois eles foram lá, encontraram o menino com a sua mãe, e o adoraram, ajoelharam-se diante dele e abriram os seus cofres e ofereceram ouro, incenso, mirra. Então esse é o Evangelho da solenidade da Epifania do Senhor. E a palavra Epifania significa manifestação. Então, na solenidade da Epifania, celebramos a manifestação de Deus aos reis magos, que vieram do Oriente, seguindo aquela estrela misteriosa, que indicava o nascimento do Rei dos Reis, do Filho do Deus vivo. E foi nisso que eles acreditaram, tanto que disseram a Herodes: viemos adorá-lo, reconheceram como Deus. E a palavra Epifania, também, que é manifestação, também é aplicada a outros dois momentos da vida de Jesus. Quando Jesus atende à solicitação da sua Santíssima Mãe nas bodas de Caná, transformando a água em vinho. E ao ver aquele milagre, os seus discípulos entenderam o sinal que Deus lhes dava e acreditaram nele, que Jesus era o Messias, que era o Filho de Deus vivo. E a terceira passagem é quando Jesus é batizado por São João Batista no Rio Jordão, que comemoramos ontem, o batismo do Senhor. Ao ser batizado aparece um sinal, uma pomba sobre Jesus, e se ouve a voz do Pai: este é meu Filho muito amado, em quem eu coloco todo o meu amor. Então, nos 3 episódios, vemos sinais que levaram as pessoas a acreditarem. A estrela de Belém, indicando o nascimento de um rei, o milagre da transformação da água em vinho, e a pomba, simbolizando o Espírito Santo, unido à voz do Pai. E dessa forma ocorre a Epifania do Senhor. Deus se manifesta e as pessoas acreditam em Jesus, no Filho de Deus vivo, e passam a ter uma fé cristã em Cristo Jesus. Eu lembro que o Papa Bento XVI, ele dizia que a fé cristã não é fé num livro, mas fé numa pessoa que está viva. É fé em Cristo, em Deus que se fez homem. E quem são as pessoas que passam a crer nessas 3 epifanias? Podemos observar, em Belém, quem acredita? Os reis magos. Eles não faziam parte do povo judeu, do povo eleito. Então eram de outros povos, de outras raças, assim os padres da igreja comentam, né? Tinham outras crenças, aliás, tinham vários ídolos, pois a maioria dos povos vizinhos de Israel eram politeístas.
Israel foi preservado e era monoteísta. Por isso que saiu desse povo o Messias, foi o povo escolhido, que acreditava no único Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Então, os reis magos eram de outras crenças. No batismo do Senhor, quem acredita? Os discípulos. Aqueles que já seguiam Jesus Cristo, estavam começando a seguir, porque era o início da vida pública de Cristo. Então, eles já tinham fé, mais ou menos. Talvez acreditassem que Jesus fosse um profeta. A partir daqueles momentos, eles passam a acreditar em Deus, no Messias, mas já eram do povo judeu, sem dúvida. Nas bodas de Caná, os que acreditavam, podemos pensar que eram amigos e parentes de Jesus. Por que a gente pode acreditar nisso? Porque era uma festa de casamento em que todos eram amigos ou parentes do noivo. E Maria e Jesus estavam lá. Então, provavelmente era o âmbito dos parentes, né? Mesmo quando a gente fala dos serventes, né? Que Maria disse aos servos: fazei o que ele vos disser. Mas quem seriam esses servos? Maria estava servindo, ela descobre que falta vinho porque ela estava servindo. Provavelmente numa festa de aldeia, quem servia era a avó, a tia, né? A mãe, né? Os serventes muitas vezes eram as pessoas da família. O que eu quero dizer com isso? Então, alguns que acreditaram eram de outros povos, outros eram judeus, outras pessoas da família. Então, o que significa isso? Que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E que nós devemos ser sinal para que as pessoas acreditem. Essa é uma missão nossa. Nós temos uma missão apostólica. Por que a gente chama missão apostólica? Porque foi para os apóstolos que Jesus disse: ide por todo o mundo, a todos pregai o evangelho. Então é a missão dada aos apóstolos. Por isso é uma missão apostólica. Mas todos os cristãos temos uma missão apostólica. Na primeira meditação falamos, nós temos uma missão na família. Agora nós vamos dizer, nós temos uma missão de anunciar a Cristo para todos, né? Para os que não creem, para os que já são católicos, mas estão bem afastados da fé, é o que o pessoal hoje em dia chama católico de IBGE, né? Então também temos que anunciar, temos que anunciar aos que são católicos praticantes, mas não tiveram uma boa formação. Às vezes a gente tem uma formação um pouquinho melhor e a gente tem que anunciar também a esses, né? Temos que anunciar aos parentes e amigos. E como anunciar? Temos que ser, né? Eu vi o padre Paulo Ricardo, que eu gosto de vez em quando assistir a homilia dele, que ele dizia, temos que ser estrelas, né? E achei interessante essa comparação, né? De ser sinal para que os outros acreditem. A estrela foi que guiou os reis magos até onde Jesus estava. Nós temos que ser estrela nesse sentido, né? Guiar as pessoas aonde Cristo está, né? E como? Manifestando a nossa luz. Aliás, Santo Agostinho dizia, ninguém tem luz própria, a luz é Cristo, né? Nós só refletimos a luz de Cristo. Então nós temos que refletir a luz de Cristo para que as pessoas acreditem. E qual é a luz de Cristo? Poderíamos dizer que tem vários feixes dessa luz, né? Um deles, e o principal, é a caridade. Por que tantas pessoas se convertiam no início do cristianismo? Principalmente porque viam o amor que os cristãos tinham entre si. O que diziam os pagãos dos cristãos? Vejam como eles se amam. Não estavam acostumados com o nível de caridade, de amor, né? Por quê? Porque eles tinham escutado do próprio Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como Jesus amava, né? A ponto de dar a vida pelos outros. Então eles colocaram em prática esse amor, essa caridade que o mundo não estava acostumado.
né, de preocupação com os outros, de serviço. O próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas para servir. Então, se notava, não, eles se amam muito. Às vezes eu falo do servo de Deus, Marcelo Henrique Câmara, né? Que aqui de Florianópolis. Como ele atraía o Marcelinho, que eu chamava assim, principalmente pela caridade. Ele tratava todo mundo bem, todo mundo se achava amigo dele, né? Até o guardador de carro na frente da casa da avó dele se achava amigo do Marcelo. O Marcelo conversava com todo mundo. Tanto é assim que ele apanha, porque querem roubar o carro do Marcelo, ele não deixa, né? Porque não vão roubar o carro do meu amigo. O Marcelo sempre parava para conversar com ele. E manifestava o carinho, né? Quando uma amiga estava fazendo um aniversário, ele tinha feito quimioterapia, né? E sempre que fazia quimioterapia ele ficava muito mal depois. Mas é o aniversário da amiga que está comemorando numa pizzaria aqui em Florianópolis, e ele chega lá, no meio do jantar, e ela dá uma bronca nele, porque ela sabia que ele ficava mal depois da quimioterapia, e disse: Marcelo, o que você faz aqui? E ele disse: como eu poderia deixar de vir numa data tão importante de uma amiga tão querida? Ele fala: puxa, isso é a caridade de Cristo, né? Passando mal, ele vai lá para dar um abraço a uma amiga. Então, às vezes, o que a gente precisa é, pela caridade, evangelizar. E os cristãos evangelizavam também pela fé. Muitos morreram mártires nos primeiros séculos. E se dizia que o sangue dos cristãos regava a semente de novos cristãos, né? Eles morriam, mas com tal fé, às vezes com tal alegria. Alguns morreram cantando salmos, né? A Ata dos Mártires narram coisas desse tipo, né? Que eles morriam felizes, porque tinham fé e sabiam que se eles morriam dando a vida por Deus, iam para o céu, né? Testemunho da vida, da própria vida, né? Mas os outros viam isso e se convertiam. E com muitas qualidades cristãs, nós devemos ser luz para os outros, né? A sinceridade. São João fala que nós devemos ser luz no Senhor, que nós somos filhos da luz, da verdade. A castidade sempre foi um tema que fez muitas pessoas se converterem ao cristianismo, vendo a castidade dos cristãos. Deveria ser assim. Então, as virtudes cristãs devem atrair a Cristo. Alegria, otimismo, paz, veracidade, virtudes próprias dos cristãos. Nós devemos também iluminar a vida dos outros com as nossas ações. O próprio Jesus falou: que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então, além de ser estrela, como dizia o padre Paulo Ricardo, podemos ter a atitude de São João Batista, de Nossa Senhora, nas outras epifanias do Senhor. São João Batista prega no deserto, ensina, instrui. Podiam falar que ele dá duro também nas pessoas, né? Faz umas correções fortes. Mas ele prega a palavra de Deus. Ele é a voz que clama do deserto. Muitos de nós, principalmente os padres, somos chamados a ser voz. Proclamar a palavra de Deus, é o que estou fazendo agora, aqui. Mas não só os padres, né? Alguns podem ser catequistas, que vão ensinar a palavra de Deus. Outros podem ensinar a doutrina para um grupo de pessoas amigas, ensinar virtudes cristãs, etc. Então, uma forma é a pregação, sem dúvida. Tanto que os apóstolos pregaram a palavra de Deus. Agora, outra forma talvez seja a de Nossa Senhora na boda de Caná. Para os serventes, ou seus parentes, amigos, ela diz: fazei o que Jesus vos disser. Mesmo São João Batista, que às vezes pregava a multidão, né, quando estava lá com André e João evangelista, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Aí eles vão atrás. Então, às vezes, basta apontar. E nós podemos fazer esse apostolado de apontar a Cristo, de dar um bom conselho, às vezes rápido,
de confidenciarmos com os outros. São José Maria chamava esse apostolado de amizade e confidência, que é o principal apostolado do Opus Dei. O principal apostolado do Opus Dei não é o recolhimento, é o que cada fiel do Opus Dei faz com seus amigos e parentes. Esse é o principal e mais eficaz apostolado, que também Jesus fazia. Jesus pregava, claro, tem sermões belíssimos de Cristo, o Sermão da Montanha, por exemplo, o sermão em Cafarnaum sobre a Eucaristia, belíssimo. Mas Jesus também tinha amigos e falava a sós com as pessoas. Com a samaritana, uma conversa com uma pessoa só, na beira de um poço, o poço de Jacó. Mesmo com os apóstolos, conversa com Pedro sozinho, pergunta: Pedro, tu me amas? Então, individualmente, com Tomé incrédulo, Tomé, coloca o dedo aqui, não seja mais nem incrédulo. E se a gente pensa nos apóstolos também, André trouxe seu irmão Simão Pedro, Filipe trouxe seu grande amigo Natanael, e a gente vê isso acontecendo na família de Betânia. A gente não sabe quem conheceu primeiro Jesus, se foi Maria, Marta ou Lázaro, mas todos ficaram amigos de Jesus. Então, esse apostolado familiar, de amizade, de confidência, que nós podemos realizar com todos, mesmo que sejam ateus. Uma vez o prelado do Opus Dei, ele escreveu uma carta muito bonita sobre a amizade, que está no site do Opus Dei, que vale a pena ler. Talvez eu cite alguma coisa dessa carta ainda aqui hoje, mas ele dizia que se eu tenho um amigo, mesmo que ele seja ateu, ele é um amigo meu de verdade, eu posso dizer para ele: hoje eu estou muito feliz. E ele vai perguntar: mas por que você está tão feliz? Porque eu me confessei. E ele vai falar: mas por que você fica tão feliz quando se confessa, mesmo que ele não acredite em Deus? E dá a ocasião da gente falar: olha, você não vai entender, mas eu limpei a minha alma, eu tirei o peso dos meus pecados, Deus me perdoou. E quem sabe Deus se sirva disso para tocar a alma desse amigo. E se é amigo, eu posso falar, porque eu compartilho com meus amigos minhas alegrias, minhas preocupações, minhas dificuldades, minhas tristezas. Claro que eu não posso forçar, eu posso falar com todos desde que estejam abertos a ouvir. Mas se a pessoa está aberta a ouvir, eu posso falar. E podemos anunciar a Deus, principalmente na nossa família. Todos nós temos uma missão apostólica. Isso que São José Maria veio recordar. A oração de São José Maria, na missa própria da sua festa, diz que São José Maria veio ensinar, ou recordar, a chamada universal à santidade. Todos podemos ser santos, essa é a mensagem principal do Opus Dei. E ao apostolado na igreja. São José Maria também foi chamado por Deus para dizer: olha, todos nós temos que fazer apostolado. Todos nós temos que anunciar a Cristo. Então, todos nós que somos cristãos. São Paulo dizia: ai de mim se não evangelizar. Estou perdido. Mas todos nós, eu estou perdido se não evangelizar. No sentido, mas como eu vou ter uma alegria imensa de conhecer a Cristo, de conhecer o amor de Deus, quanto Deus me ama, Deus que deu a vida por mim, e eu não vou anunciar isso aos outros. É uma coisa errada. A pessoa não faz. Então não podemos nos acomodar, não podemos dar desculpas. Algumas pessoas dizem: eu não estou preparado para isso, para dar doutrina, para dar conselhos. Então você prepara. O catecismo está aí da igreja, tem livros como A Fé Explicada. Aliás, um pai tem que saber dar doutrina para os seus filhos. A principal catequese é no lar. E não podemos nos acomodar. Tem gente que vai dar a desculpa: eu não tenho jeito para isso. O jeito se adquire.
São José Maria gostava de dois animais, não sei se vocês sabem. Gostava do burrinho, porque o burrinho é um animal que trabalha muito, eu pude falar da santificação do trabalho, né? Mas também gostava das patas, da pata dos patinhos, né? Por quê? Porque ele achava interessante como a pata ensinava os patinhos a nadar. A pata entrando na água, os patinhos vão atrás e aprendem a nadar nadando. Né? Eles entram e vão nadando. E ele aplicava isso ao apostolado. Que a gente aprende a falar de Deus e fazer apostolado fazendo. Talvez na primeira vez não vai sair tão bem assim, mas Deus se serve, né? De nós para tocar as almas. E às vezes é um conselho simples. Quem não pode dar um conselho simples? Maria dizia: fazei o que o meu filho vos disser. São João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus. Quantas vezes são conselhos simples que são marcantes? São José Maria lembra o conselho da sua mãe, porque quando ele era criança ele era muito envergonhado. Aí vinham as amigas da mãe na casa dele, ele ia debaixo da cama e não queria cumprimentar as amigas da mãe. Aí ela pegava uma bengalinha do pai e batia assim no chão e dizia: José Maria, vergonha só para pecar. E aquilo tocou a fundo a alma de São José Maria, vergonha só para pecar. Né? Às vezes são pequenas lições que quando uma mãe diz, quando um pai diz, toca a fundo a alma de uma criança. Meu filho, nunca minta. Né? Ou seja forte, seja rijo. Já vi pai que diz isso, né? E seja sempre fiel na vida. O teu melhor amigo, você pode dizer para um filho isso, é Jesus. Aliás, Marcelo Henrique Câmara, numa cantina da faculdade, teve coragem de dizer para os seus amigos: a pessoa mais importante na minha vida é Jesus. Não sei se estavam falando de pessoas importantes, né? E ele falou: a pessoa mais importante na minha vida é Jesus. E foi a ocasião de uma moça se converter quando ouviu isso. E foi procurá-lo depois, né? Às vezes a gente tem vergonha de falar essas coisas, mas não devia ter vergonha disso. E para ele era realmente assim, e falava com tal sinceridade que a pessoa notava que era uma fase feita, de efeito, era realmente. Conselhos como: siga os mandamentos de Deus e serás feliz, que vão tocando fundo a alma das pessoas. São João Paulo II, ele falando das iniciativas apostólicas, de levar a palavra de Deus para os outros, dizia: seriam meios sem alma, sem vida, se não colocasse o seu centro em amar sinceramente todas as pessoas, em saber partilhar suas alegrias e os seus sofrimentos, para intuir os seus anseios e dar remédio às suas necessidades, para oferecer-lhes uma verdadeira e profunda amizade. Pela amizade nós evangelizamos. São José Maria chegava a dizer que os centros do Opus Dei e os lares das pessoas do Opus Dei, né, deveriam ser lugar que as pessoas encontrassem essa amizade, esse amor sincero, e que aprendessem a ser amigos de verdade. E a amizade cristã não exclui ninguém. Devemos ter o coração grande. Os fariseus, por que criticavam a Cristo? Muitas coisas, né? Mas uma das que criticavam ele é amigo de publicanos e pecadores. Então Jesus era amigo de publicanos e pecadores e convertia os publicanos e pecadores. E não devemos excluir ninguém. O prelado do Opus Dei aconselhava naquela carta que eu falei sobre a amizade: por isso vocês devem cultivar uma amizade firme, leal, sincera, isto é, cristã, com todos os colegas de profissão, ainda mais com todos os seres humanos, quaisquer que sejam as suas circunstâncias pessoais. O Senhor não limita seu diálogo a um grupo pequeno e restrito, fala com todos, com as santas mulheres, com multidões inteiras, com representantes das classes altas de Israel, como Nicodemos, com publicanos como Zaqueu, como pessoas piedosas e com pecadores como a samaritana,
com doentes e saudáveis, com pobres, a que ele amava com todo o coração, com doutores da lei, com pagãos, cuja fé louva acima da fé de alguns de Israel, com idosos, com crianças. Jesus não nega a ninguém a sua palavra. É uma palavra que cura, que conforta, que ilumina. E cita São José Maria: quantas vezes meditei e fiz meditar sobre este modo de fazer apostolado de Cristo, humano e divino ao mesmo tempo, baseado na amizade e na confidência. Desde que a amizade seja sincera. O que é amizade? São Tomás de Aquino vai dizer: um amor benevolente, que quer o bem do outro, recíproco. O amigo tem que ser amigo para um amigo, senão não é uma amizade, senão é reciprocidade, né? Desinteresseira, não tem nem interesse, né? Só que Deus se serve de nós para Ele fazer esse amigo dos nossos amigos, como você viu de alguns apóstolos, para chamar aos outros. Santo Agostinho fala que a amizade, a própria da amizade, é querer a mesma coisa que o outro quer e não querer as coisas que ele não quer. Então, quando a gente é amigo de Cristo, a gente quer o que Cristo quer e não quer o que ele não quer, né? Quando a gente é amigo de um cristão, também deve acontecer isso, né? Pela amizade nós evangelizamos, nós levamos a mensagem de Deus. E dizemos como Maria disse: fazei o que meu filho vos disser. E que nós vamos dizer para as pessoas: fazei o que Cristo vos disser. É Cristo quem deve brilhar, né? Cristo que é a luz do mundo. E quem viu a luz da estrela, encontrou o Deus vivo, né? Tem que comunicar essa verdade aos demais. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ato de presença de Deus. Desceu então com seus pais para Nazaré e era obediente a eles. E Jesus ia crescendo em sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens. De que modo a certeza de que a santidade consiste em pôr amor no cotidiano ilumina a minha? Em que aspectos da minha vida familiar, do meu trabalho, etc., Jesus me chama a manifestar esse amor? Ou sabemos encontrar o Senhor na nossa vida ordinária, ou não o encontraremos nunca. É no meio das coisas mais materiais da terra onde devemos santificar-nos. Sou consciente de que muitos desses encontros com Deus têm lugar no dia a dia, na minha relação com a minha esposa, meus filhos, meus amigos. Também quando ando pela rua, no meu local de trabalho ou nos meus momentos de descanso. Tenho na minha alma a confiança necessária em meu Deus Pai para pedir-lhe como um menino pequeno à lua? O que poderia pedir a Deus com a confiança de um menino para minha família, meus amigos, meus companheiros de trabalho e vizinhos, de modo que com que o tempo descubram Cristo e tenham relação pessoal com Ele? Eles responderam: Rabi, que quer dizer, mestre? Onde moras? Ele respondeu: Vinde e vede. Compartilho com o Senhor as preocupações e desejos mais profundos da minha alma. Peço a sua ajuda.
num cristão, num filho de Deus, amizade e caridade formam uma só coisa. Fomento a amizade com Cristo e com as pessoas que me rodeiam. Contemplo como Cristo se detém com cada um, como os escuta, compadece, importa-se com os seus problemas. Procuro fazer a mesma coisa. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Poderia ser mais coerente com a minha fé? Sou consciente de que as palavras confirmadas pelo exemplo pessoal têm a força de comover o coração. Eis porque não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos dignos do seu chamado e por seu poder vos leve a realizar todo o bem que desejais fazer e a obra de vossa fé. Quando contemplo a minha vida, posso dizer que Deus continua infundindo a nossa luz através de mim e ali onde eu estou? Ato de contrição.